Olá, com esta aula damos início ao nosso estudo da trigonometria e das funções trigonométricas. Vamos inicialmente falar sobre o círculo trigonométrico, que é o local onde essas funções trigonométricas estão definidas e onde as relações trigonométricas que fazem parte do âmbito da trigonometria são demonstráveis. Então vamos lá para o círculo trigonométrico. Então, o círculo trigonométrico é importante, talvez a observação mais relevante a fazer é que ele é um círculo de raio 1. Então, essa distância aqui, qualquer uma dessas distâncias, vale uma unidade. Isso é uma convenção, porque em geral as funções trigonométricas são relações, né? São divisões, então você cortaria o valor do raio de qualquer forma. Convenciona-se então que o valor dele é 1. E esses ângulos que estão sendo apresentados aqui, tanto em graus aqui como em radianos, eles são, por assim dizer, naqueles ângulos característicos, mais usados no âmbito da trigonometria. Essas relações que estão desenhadas por quadrados, retângulos na verdade, né? Elas são relações que são estabelecidas entre os ângulos e que vão fazer muito sentido quando nós formos trabalhar as funções trigonométricas, porque vão estabelecer relações de igualdade entre as funções trigonométricas, tá certo? Então esses quadradinhos aqui, eles estabelecem, então por exemplo, esse último desenhado estabelece uma relação entre este ângulo e este, tendo como relação este eixo que aqui está, e estabelece a relação entre este ângulo e este, tendo como base este eixo aqui, estabelece a relação com esse, né, tendo como base este eixo aqui, e finalmente este estabelece com este, tendo como base da relação este eixo que aqui está. Então, nós vamos voltar a essa construção em termos desses retângulos algumas vezes ainda. Então, lembrando, isso é muito importante, o raio do círculo trigonométrico é igual a 1, ok? Então, vamos lá. Uma segunda categorização, ou caracterização, como preferirem, do círculo trigonométrico é a divisão dele em termos de quadrantes. Então, nós podemos dividir. Isso é importante porque vai estar relacionado com o sinal das funções, entre outras coisas. Então, nós podemos dividir ele em 4 quadrantes que estão associados aos espaços que são gerados pelo ângulo de 90 graus, né? Nós dividimos em 4 ângulos de 90 graus. E, em função disso, nós obtemos 4 quadrantes. Então, nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. De forma geral, nós sempre lemos os ângulos nessa direção que aqui está, que é considerada então a direção positiva. Mas nós, claro, podemos ler na outra direção. Nesse caso, nós vamos estar lendo no sentido negativo. Ou seja, se eu escrevo aqui um ângulo alfa, esse alfa é considerado positivo. E aí este ângulo aqui, sendo o mesmo do anterior, na verdade, se esse é alfa, esse aqui vai ser menos alfa. Ok? É uma convenção importante também. Então, com isso, eu tenho aqui os eixos de definição das funções, isso é extremamente importante, ou seja, todas as funções trigonométricas estão definidas sobre eixos do círculo trigonométrico relacionados a ele, e é isso que vai nos permitir entender essas funções. Então, aqui é um momento de parar o vídeo e prestar bastante atenção sobre quais são os eixos e sobre os quais as funções trigonométricas estão definidas. Então, vamos lá. A função trigonométrica cosseno
se este daqui é o ângulo θ, então o raio trigonométrico de tamanho 1 está posicionado neste ponto aqui. Se você baixa uma perpendicular, essa distância que está em verde aqui é chamada cosseno de θ. Esta distância vertical é então chamada de seno de θ. A tangente ela é medida sobre essa reta que aqui está. Vou tentar desenhar da melhor maneira possível. Então, ela é definida sobre essa reta aqui. E, portanto, a tangente do ângulo θ é a distância que se obtém da projeção da reta do raio, né, até a reta definidora da tangente. Então, a tangente é definida nessa reta que aqui está. Ok? A cotangente é, por sua vez, definida nessa reta aqui, horizontal, tá bom? Tá certo? E é também definida através da projeção, só que agora a projeção encontrando a reta horizontal no topo do círculo trigonométrico. A secante, por sua vez, ela é toda essa extensão que aqui está do raio que vai encontrar com a tangente, certo? Então, toda essa extensão aqui é a secante, que vai da origem até o ponto em que encontra com a tangente. Não confundir, a tangente é medida neste eixo vertical e a secante é medida sobre o eixo do raio, tá certo? Só que não é medida até o círculo trigonométrico, mas sim até a extensão que vai até a tangente. A cossecante é a mesma coisa, só que é a extensão até a cotangente, tá certo? Então, isso aqui seria a cossecante, tá certo? Então, isso é uma maneira de definir as funções trigonométricas, colocando-as sempre relativamente a um eixo. E isso, por exemplo, permite que você saiba os sinais dessas funções muito facilmente, né? Conhecer os eixos permite saber os sinais das funções em cada quadrante. Porque, por exemplo, se o seno é definido nesse eixo, se eu estou no primeiro quadrante, ora, esse valor aqui é positivo, está acima da horizontal. Esse valor aqui também é positivo, por estar acima da horizontal. Esse valor aqui, o seno continua sendo medido aqui, então ele é negativo, e pelas mesmas razões é negativo aqui também. Então, só pelo fato de eu saber em qual reta ou em qual eixo o seno está sendo definido, eu sei os sinais dele. A mesma coisa o cosseno, né? O cosseno aqui ele é positivo, mas vejam, aqui ele já está no lado esquerdo do eixo, né, do sistema, então ele vai ser negativo aqui. Vai ser negativo aqui e vai ser positivo aqui. E por aí vai, né? Vamos fazer isso no próximo slide, porque isso vai ficar mais claro. Então, retornando aqui à questão do seno, o seno está medido neste eixo. Este aqui é a parte positiva do eixo, essa é a parte negativa do eixo. Como o seno está medido nesse eixo, se você está aqui com um ângulo, por exemplo, assim, né? Então a sua projeção é esse valor aqui. Esse valor é positivo porque está para cima do eixo horizontal. Esse outro ângulo aqui, que eu poderia chamar de beta, mesma coisa. Está para cima do eixo horizontal. Agora, se eu tiver um ângulo aqui, então seria um ângulo assim, chamar de gama. Ora, este valor, o seno dele está aqui. Então ele já seria negativo. E a mesma coisa aconteceria para um caso desse lado aqui, em que o seno também seria negativo. Então eu tenho aqui positivo, positivo, negativo, negativo. Eu já sei o sinal da minha função seno, só por saber em que eixo ela está definida. A função cosseno está definida nesse eixo aqui.
Então é trivial perceber que ela vai ser positiva no primeiro e no quarto quadrantes e vai ser negativa no segundo e terceiro quadrantes. A tangente tem uma especificidade, vale a pena desenhar aqui o eixo. Então, como o eixo está definido aqui, quando você está no primeiro quadrante, você tem aqui um ângulo alfa. A tangente aqui é positiva, né? A direção aqui positiva é essa. Se você agora está no segundo quadrante, com um ângulo beta, bom, para cá não vai encontrar o eixo nunca, né? Então a extensão que você faz é nessa direção aqui, até encontrar o eixo da tangente, tá certo? E aí você vai encontrar o quê? Um valor negativo. Então no segundo quadrante ela é negativa, no primeiro quadrante ela é positiva. É óbvio que no terceiro quadrante ela vai ser positiva, né? Pela mesma razão. Vai haver uma extensão aqui positiva. E no quarto quadrante ela vai ser novamente negativa, porque aí você faz a extensão diretamente aqui. Então ela vai ser negativa. Então com isso, essa definição das funções a partir de eixos, ela permite claramente obter os sinais com muita facilidade. Mas além disso, ela vai permitir, como nós vamos ver na próxima aula, estabelecer relações entre as funções, defini-las umas em relação às outras e estabelecer relações entre essas funções. Por enquanto, é o que eu gostaria de falar. Eu então gostaria de agradecer